Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Muito obrigada por estarem conosco mais uma semana. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. E hoje nós teremos conosco Marco Milani. Boa noite, Marco, como vai? Boa noite, Adriana, grande satisfação de estar aqui. E também conosco Paulo, que é nosso presidente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Marco. E muito obrigado por atender ao nosso convite, viu? Ficamos muito felizes. Eu que agradeço, Paulo. A gentileza de você e a hospitalidade também da Adriana. Quem está ganhando aqui sou eu. Todos nós vamos ganhar, né, Marco? Esperemos, vamos torcer que sim. Com certeza, porque o tema de hoje é muito interessante. Nos nossos grupos de estudo, isso suscita sempre comentários e perguntas. E o Marco Milani vai falar para nós sobre religião no sentido filosófico, como Kardec entendia o Espiritismo. E o Marco, para quem não conhece, ele é formado em Economia, professor da Unicamp, no campus de Limeira, e está como presidente da USE Regional Campinas e como diretor do Departamento de Doutrina da USE de São Paulo. Então, para nós é uma satisfação muito grande, nós estamos sempre acompanhando os cursos da USE, especialmente os recentes nesse módulo online, então tem sido uma maravilha para nós esse suporte que nós temos recebido. Então, quero agradecer a todos da USE aí em seu nome, por essa parceria, por essa troca tão grande de experiências. E eu vou pedir, então, para que o Paulo faça a prece para nós, para o Marco poder conversar conosco. Fica à vontade, Paulo. Como sempre, vamos iniciar pela prece, que é ela que faz a ligação, né, com o plano espiritual. Vamos pedir a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso Mestre, nosso irmão maior, que permita mais uma vez esses amoráveis irmãos de luz que acompanham estas lives da Casa dos Espíritas, a nos ampararem, nos protegerem, a protegerem e orientarem o Marco na sua exposição, intuindo para que as suas palavras possam produzir em nós os frutos necessários. Que os nossos sentimentos possam ser estendidos a todas aquelas pessoas que estejam ligadas nesses instantes, nesta live, àqueles que, porventura, possam ouvi-la e vê-la mais à frente, que as bênçãos de Jesus possam se espalhar sobre todos esses lares, todas essas pessoas, iluminando-as, fortalecendo-as, permitindo-lhes sempre o acréscimo de entendimento, para que possam conseguir extrair das suas dificuldades da vida diária as orientações, os chamamentos que essas dificuldades trazem, para que nós possamos redirecionar muitas vezes o caminho que estamos trilhando e dessa forma encontrarmos a paz, aquela paz que Jesus prometeu nos deixar, não a paz do mundo que é passageira, mas a sua paz que é permanente, porque ela é a vivência das leis de Deus, e vivendo nas leis de Deus, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, em paz. Que Jesus ampare e abençoe a todos nós, que o nosso irmão Marco Milani possa, nesta noite, nos brindar com ensinamentos e lições para as nossas reflexões. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Marco, fique à vontade, a palavra é sua e daqui a pouco nós retornamos aqui. E a todos que tiverem dúvidas, fiquem à vontade para colocar no nosso chat, que o Marco vai estar à disposição para responder. Obrigado, Adriana. Mais uma vez eu agradeço, né, esse gentil convite ao Paulo, né, que é o presidente
da Casa dos Espíritas Allan Kardec, aí de Rio Claro, também a Adriana, né, que está gentilmente também nos recepcionando hoje, e a todos os amigos que estão participando também do chat, né, ou nos assistindo, o meu abraço fraterno, e que possamos ter aqui uma noite com reflexões bem interessantes. O nosso tema de hoje, ele de fato, ele suscita uma série de indagações, e ele é motivo, inclusive, né, de alguns debates, alguns chegam até de maneira mais acalorada, né, mas porque tem um motivo isso, tem algo que nós vamos discutir hoje, que se torna essencial para entendermos a verdadeira ideia de como Kardec tratou a ideia de religião. Então, o tema de hoje, espiritismo, religião no sentido filosófico, ele busca trazer esta reflexão. Tá? E é interessante porque a mesma palavra religião, ela pode ter diferentes significados. E são essas variações que fazem com que os diálogos eles não sejam muitas vezes produtivos, quando os interlocutores, né, eles não compreendem e não seguem as mesmas regras gramaticais e de semântica e de conteúdo, né, que estão presentes. Então, a mesma palavrinha religião, ela tem diferentes significados, não é só para as pessoas. Formalmente, inclusive, a gente vai encontrar na literatura científica diferentes abordagens, e na literatura filosófica também podemos encontrar diferentes abordagens, e é por isso que gera todo esse debate maior, tá? Bom, então, para a gente começar, eu queria também deixar vocês muito à vontade, e como a Adriana comentou, dentro do possível, eu vou procurar olhar o chat aqui, tá? Para interagir, né, com as questões e com o tema que a gente está trabalhando. Então, o primeiro ponto que eu já deixo aqui muito claro nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo, trabalhar a evolução das ideias desde Kardec em 1857, como é que Kardec vai desenvolvendo algumas questões relacionadas à religião, e depois nós vamos trabalhar esse conceito etimológico, né, do que seria e o vínculo que nós teríamos com o espiritismo. E é muito, muito interessante que Kardec, desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, que não é essa edição que nós conhecemos, essa que nós conhecemos, com 1019 questões, ela já é a segunda edição, foi publicada lá em 1860, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada no dia 18 de abril de 57, tinham 501 questões. Nessas 501 questões, Kardec não faz menção ou não aborda a questão da religião. Então, ele passou 57 sem abordar essa questão, 58 em todos os textos de Kardec, ele não entra na discussão de religião, e vai até abril de 1859 sem explorar essa temática. E o que aconteceu em abril de 1859? Aconteceu que, em Paris, existia um jornal chamado O Universo, e esse jornal publicou um artigo de um religioso local, que era o abade François Chesnel. O abade, representando a religião católica, ele publica um artigo nesse jornal com o título Uma Nova Religião em Paris. Tá? Então, o abade Chesnel apresenta o artigo dizendo que existia uma nova religião em Paris, que era o espiritismo, e ele faz críticas ao espiritismo, porque começava a se identificar que pontos contraditórios, né, que o espiritismo ele desmistificava, ele tirava uma série de conotações, muitas vezes dogmáticas, baseadas na fé cega, e contradizia os ensinamentos ditos católicos, né? Isso gerou, claro, para a chamada igreja, uma situação desconfortável, mas Kardec nunca entrou nesse mérito até então de achar que o espiritismo ele serviria para provocar religiões ou para destruir conceitos. Não, Kardec queria que todos crescessem juntos diante da realidade, diante de uma verdade que se mostrava naquele momento. E ele nunca atacou religiões, pelo contrário. Até então, Kardec sempre considerou que as pessoas, por livre-arbítrio, seguindo o que elas quisessem seguir em termos de crença, abraçassem as ideias espíritas e, a partir daí, promovesse uma reflexão, né, sobre esse conceito de realidade onde nós
vivemos. Então, Kardec, até então, ele tinha uma conotação de que as pessoas poderiam ter crenças religiosas e também participar ou comungar, né, do conhecimento espírita, porque isso faria com que a própria pessoa crescesse em termos de compreensão da realidade. Entretanto, não tem como as pessoas abraçarem novas ideias e manter, de alguma maneira, posições mais dogmáticas, vinculadas na fé cega. Não tem como, porque seria contraditório você começar a acreditar em reencarnação e, ao mesmo tempo, abraçar a ressurreição, porque são conceitos diferentes, né? Então, a partir daí, a gente percebe que, claro, iria incomodar não só as religiões estabelecidas, mas outras posturas sociais da época, né? Kardec, quando ele apresenta o espiritismo e faz como se fosse um processo revolucionário das ideias, ele incomoda quem estava acomodado, né? Quem estava engessado num processo de dominação e poder religioso, incomoda os chamados cientistas materialistas da época, porque vem apresentar uma realidade espiritual e ainda calcada no processo de observação que a ciência achava que era exclusivo das correntes materialistas, mas Kardec consegue, de uma maneira inovadora, trazer um método próprio para estudar o objeto que o espiritismo se propunha a investigar, e ele incomoda, portanto, também, né, as correntes materialistas existentes na ciência e os filósofos, porque Kardec, quando ele apresenta as questões, o diálogo com os espíritos, o espiritismo responde as 3 perguntas que sempre geraram dúvida na humanidade. Quem somos, de onde viemos, para onde iremos? O espiritismo responde isso. Quem somos? Somos espíritos, somos filhos de Deus, tivemos a mesma origem, estamos trilhando um caminho evolutivo, aonde no processo reencarnatório desenvolvemos os aspectos morais e intelectuais. Esse processo evolutivo, ele se dá até a plena realização do ser, onde nós vamos nos manifestar na pureza espiritual, na pureza, aonde nós nos encontraremos perfeitos enquanto espíritos, não como Deus, porque Deus é único. Quando Kardec apresenta isso e responde quem somos, de onde viemos, para onde iremos, ele incomoda os filósofos. Mas os religiosos em particular, a partir daí, de abril de 59, desse artigo que o Abade Chesnel publicou no jornal O Universo, Kardec lê, e ele não respondia a qualquer ataque. Kardec sempre manteve uma postura elegante e centrada na reflexão, centrada no debate sério. Nunca ele entrou em discussões sem sentido, em discussões pequenas, ou aquelas que não tinham como agregar, vindo de alguém que não tinha sinceridade nas palavras. Kardec sempre zelava pela honestidade intelectual e pela sinceridade. Mas ele encontrou nesse artigo do Chesnel pontos que ele achou interessante. Ele falou, opa, esse artigo do Chesnel tem um erro muito grave. O Espiritismo não se propõe a ser uma nova religião. E Kardec, ao ler o artigo, ele responde, ele faz um texto onde ele explica para o Abade Chesnel que ele estava equivocado, que o Espiritismo não tinha essa conotação, pelo contrário, o Espiritismo vinha a abrir oportunidades de reflexão, mas ele não se contrapunha de maneira específica a esta ou aquela religião, se dizendo religião. Não, era uma proposta filosófica de ideias baseada na observação, com um método científico de observação. Kardec responde isso e ele manda para o jornal, esse jornal Universo, que publicou o texto do Chesnel. Só que o jornal, ele ignorou a resposta de Kardec. Kardec, ele escreve uma situação, ele descreve a situação aonde o Abade Chesnel estaria errado. O jornal ignorou e ainda publicou um outro artigo do Chesnel com críticas mais pesadas, ou seja, ele começou em abril. Aí, em maio, o jornal Universo publicou um outro artigo de Chesnel, continuando com críticas, só que agora Chesnel deixa de ter a elegância que Kardec considerou adequada para responder num nível intelectualmente justo, mas Chesnel já entrou no ataque, né? Como depois a Igreja
iria entrar, mostrando-se, né, completamente desatento aos princípios do Espiritismo para um diálogo sério. Mas Kardec, ao não ter a sua resposta publicada no Jornal do Universo, ele não se deu por vencido, ele simplesmente publicou na Revista Espírita, né? Então, nós encontramos em maio da Revista Espírita, em maio de 1859, o artigo de Kardec intitulado Refutação de um artigo no jornal Le Universo, tá? Que era o jornal O Universo. Então, Kardec publica a refutação que ele fez para o Abade Chesnel, lá na Revista Espírita, procurem lá, em maio de 1859. Muito interessante esse artigo. Só que, como o Abade Chesnel continuou replicando, né, continuou atacando o Espiritismo, Kardec, ele faz uma construção de resposta e publica na Revista Espírita de julho de 1859 uma outra réplica ao Abade Chesnel sobre essa questão do Espiritismo não ser uma religião e o porquê do Espiritismo se diferenciar dessa proposta que o Abade Chesnel, de maneira equivocada, estava acusando o Espiritismo. Então, foi o primeiro momento que Kardec, nos seus escritos, efetivamente começa a tratar a questão da relação Espiritismo-religião. Até então, Kardec não fez isso. Mas, como ele começou a fazer essa discussão, vejam que interessante, isso começou a fazer parte mesmo, porque as pessoas imaginavam o Espiritismo como uma proposta, não só filosófica, mas muitos começaram a ver esta ideia de Espiritismo como religião. Ou seja, uma vez que existia esse debate na sociedade, Kardec, sempre atento a essas questões, ele também começou a esclarecer, e aí ele faz, olha que como a gente vê a evolução das ideias que Kardec sempre teve de maneira muito, muito ponderada. Ele publica em 1859, em meados de 1859, um livrinho chamado O que é Espiritismo. Tem em português, é um livro muito interessante também, eu sugiro que todos leiam, é um dos livros que nos permite compreender o raciocínio de Kardec na resposta, sempre com cordialidade, sempre com profundidade teórica, mas sempre com firmeza, sobre os ataques que o Espiritismo recebia, né, os questionamentos, no caso, de diferentes segmentos da sociedade. E no livro que é o Espiritismo, onde nós encontramos lá no capítulo 1, tem 3 diálogos lá, que são bem, bem pertinentes, cada um com um enfoque. Tem o diálogo com o crítico, o diálogo com o cético e tem o diálogo com o padre. Esse diálogo com o padre, ele vai seguir exatamente essas refutações que Kardec fez para o Abade Chesnel na Revista Espírita, as 2 refutações que ele fez, né? Então vejam que ele traz esse diálogo que estava tendo, né? Não chamaria de diálogo, mas dessa resposta, né, ao ataque do representante religioso, ele leva lá para o que é Espiritismo e acrescenta. Então, ele tem toda uma construção no diálogo com o crítico, trazendo, né, reflexões específicas sobre aspectos doutrinários, com o cético, e aí ele entra muito na questão das correntes, né, ele ataca o materialismo de maneira muito intensa, porque o materialismo ele faz com que as pessoas coloquem uma venda nos olhos e se fechem para a realidade onde nós estamos inseridos, e o cético, não que seja ruim ser cético, o problema é o radical materialista, que acha que não possa existir verdade além daquele que ele acredita, daquela que ele acredite. E aí começa toda uma reflexão bem pertinente. E no diálogo com o padre, ele resgata essa discussão que ele leva, né, em função do Abade Chesnel. Então vejam que, mas ele não cita o Abade Chesnel. No diálogo com o padre, ele faz só referência ao conteúdo da discussão, de maneira muito, muito cordial. Em momento algum ele faz um ataque nominal ou alguma referência, né, que pudesse representar a identificação de quem seria aquele que estivesse dialogando com ele. Tá? Então vejam que Kardec leva essa discussão
para 59, para o que é o Espiritismo, publicado em meados de 59, e a partir daí Kardec sempre vai refutar a ideia de que o Espiritismo seria uma religião, porque até então as pessoas tinham uma concepção de religião muito formal em termos de instituição. Era uma religião institucionalizada, que as pessoas estavam querendo comparar, ou muitas vezes querendo trabalhar ou caracterizar o Espiritismo. E aí, quando o Kardec faz ou começa essas reflexões desde 59, a gente vai dar um certo pulo aqui pelo horário também para a gente, porque senão a gente poderia ir, né, desde 57, 58 até 69, quando o Kardec desencarna, mas a gente vai dar um pulo nesse caminho, mas que nós vamos sintetizar, na verdade, para a gente ver que esse debate, depois disso, sempre passou a existir, e na segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860, que é esse que nós temos, nós já vamos entender que Kardec leva essa discussão da religião para o debate doutrinário. Então, foi aí, vejam que na primeira edição ele não fez, mas na segunda edição ele já trouxe para o debate doutrinário, e aí ele cita diferentes passagens envolvendo a questão religiosa. E as demais obras todas, de alguma maneira, vão reforçar o conceito que o Espiritismo se libertava das crenças, do dogma, dos artigos de fé cega que existiam dentro das linhas institucionalizadas religiosas e passava para uma outra proposta. Entrava com uma reflexão filosófica que não se apegava, não se poderia rotular como religião. Então, ele passou de 57 até, e a gente já vai ver que interessante, até 68, ele negou de todas as maneiras que o Espiritismo seria religião, porque as pessoas queriam comparar a religião com essa visão, com esse modelo que existia das igrejas tradicionais, e Kardec sempre refutou isso. Ele nunca caracterizou o Espiritismo como religião nestas características, neste modelo. E ele, ao atacar o materialismo, ele colocava o Espiritismo numa proposta filosófica espiritualista, e ele atacou o materialismo desde sempre, ou seja, por definição, materialista é aquele que não acredita que exista algo mais além da matéria, né? Não existe alma, não existe espírito, enfim, seria tudo produto da matéria. E o Espiritismo vem mostrar que não, que existem dois elementos no universo, espírito e matéria, e acima deles Deus, o Criador. Nessa interlocução que nós vemos com os contemporâneos de Kardec, sempre fica muito claro essa ênfase que Kardec dá do Espiritismo não ser uma religião tradicional vinculada, né, com esse aspecto. Mas, finalmente, em 1868, no finalzinho do ano, na verdade, Kardec ele faz um discurso de abertura na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no Dia dos Mortos, que por tradição se celebrava, né, o Dia dos Mortos, e Kardec fez celebrava no sentido de respeito, né, não que houvesse algum aparato nesse sentido. Kardec faz um discurso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em novembro de 1868, e nesse discurso, aí sim, ele encerra essa discussão de uma vez por todas. Ele diz por que o Espiritismo ele não é uma religião no sentido tradicional e porque ele ou poderia ser considerado uma religião no seu sentido filosófico, que é o tema da nossa palestra de hoje. Então, vejam que Kardec passou 11 anos, praticamente, né, de 57 a 68, falando que o Espiritismo não era uma religião, mas, surpreendentemente, para alguns, ele diz nesse discurso que era uma religião, mas logo em seguida ele nega, né? Vamos ler aqui esse trecho para a gente compreender por que das diferenças de significado. Kardec estava fazendo um contraste semântico entre a palavra religião. E esse discurso que está lá na Revista Espírita, ele fez em novembro e foi publicado na Revista Espírita de dezembro de 68, esse discurso ele começa o seguinte: dir-se-á
o Espiritismo é, pois, uma religião? Pois bem, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Ele abre o discurso dizendo, sim, o Espiritismo é uma religião, respondendo à questão, porque nesses 11 anos sempre questionaram Kardec e os espíritas da época se seria ou não uma religião, e aí ele fecha dizendo, sim, é uma religião no sentido filosófico, e disto nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Esse é o início do discurso que Kardec faz, e ele afirma que é uma religião no sentido filosófico, e já vamos entender qual sentido é esse. Mas aí ele continua. Por que, então, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Veja, ele abre o discurso falando que é uma religião no sentido filosófico, e agora, logo em seguida, ele diz, então, por que a gente estava dizendo que não é uma religião? Ele vai justificar o sentido do Espiritismo não ser uma religião, não no sentido filosófico, mas no sentido tradicional. E aí ele continua, em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Vejam que ele responde às críticas. Ele não é uma religião tradicional, institucionalizada, que tem culto, que tem paramentos, que tem, e ele não coloca aí, mas depois ele vai trabalhar essa questão, que tem uma hierarquia, que tem grau de subordinação entre os adeptos, que teria um processo quase que de imposição, né, de verdades que não pudessem ser questionadas. Ele acaba, né, ele destrói essa ideia de que o Espiritismo seria religião nesse sentido. Mas ele traz a ideia do sentido filosófico, e só tem uma maneira de nós entendermos isso, compreendendo na filosofia o que poderia ser esse sentido. Mas vamos só continuar para a gente ver esse contraste. Religião no sentido filosófico, religião no sentido tradicional, e ele fala que a mesma palavra tem conceitos diferentes, que é o que a gente começou a conversar logo no início da nossa fala. Então, ele continua no discurso. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais do que uma nova edição, uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Ele acaba com as religiões tradicionais, dizendo, olha, o que tem até hoje, e foi carcomido pelo tempo, foi desgastado, foi corroído na sua essência, e manteve-se a forma, são as religiões tradicionais que estão aí. Ele não está atacando pessoas, ele está atacando um modelo. Mas, quando ele apresenta o Espiritismo no sentido filosófico, e ele diz o porquê de assim o ser, destacando-se a palavra laço, nós vamos entender que essa é a caracterização que nós hoje, espíritas, deveríamos ter. Mas as pessoas ficam discutindo, ficam brigando, porque partem do conceito da palavra religião diferente, e nós vamos ver agora o porquê. Quando Kardec ele descaracteriza o Espiritismo como uma religião estruturada, dogmática, institucionalizada, ele está desvinculando qualquer ideia de culto, sacerdócio e outras práticas e símbolos dessas religiões. Nós não temos isso. Apesar de muitos adeptos vindo de outras religiões sentem falta e querem até fazer com que o Espiritismo se adapte, né, a essa quase que esse condicionamento que se traz. Por isso que muitas vezes algumas pessoas têm um comportamento sincrético, né? Nós não precisamos acender vela, nós não desrespeitamos quem tem ainda essa necessidade, mas no Espiritismo nós não temos isso. Nós não precisamos de cultos, de paramentos, de símbolos, muitas vezes materiais, né, para nos representar e nos ligar
com o chamado o mundo espiritual. Mas aí vem a questão etimológica dessa palavra, que vai ajudar agora a gente a compreender o que Kardec estava dizendo, e olha a profundidade de Kardec. Nós vamos remontar agora um período, né, antes de Cristo. Nós vamos fazer uma viagem agora no tempo, né, nós vamos para 50 anos antes de Cristo, e nós vamos encontrar um orador romano, talvez o mais famoso dos oradores romanos, chamado Cícero. Cícero, ele relacionou o termo latino religio à palavra relegere. Relegere. A palavra religio, que depois derivou-se para religião, né, que nós entendemos religião, religio, para ela ser entendida, o Cícero, ele fez uma associação a uma outra palavra romana, relegere. Só que o relegere, que o Cícero trazia, estava presente nas tradições romanas, não no cristianismo, nas tradições romanas, porque é antes de Cristo, obviamente, e que vinculava-se à rígida observância exigida nos cultos para o estabelecimento de uma relação respeitosa com os deuses. Vejam que o relegere, essa palavra relegere, significava observar os procedimentos, os paramentos, os rituais, todas as práticas necessárias para se caracterizar uma relação respeitosa ou de obediência aos deuses. Então, o relegere estava ligado à forma, à aparência, ao externo. Então, o relegere era aquilo que os romanos tinham das práticas para demonstrar o seu respeito, a sua relação com os deuses que eles tinham. Tanto é que nós conseguimos compreender essa origem com a palavra que negava o relegere, que era o negligere. O negligere, que em português poderia ser negligência, ele era o oposto do relegere, e o negligere, essa negligência, seria com relação à atenção aos deuses. O negligente é aquele que não seguia, não respeitava, não adotava os procedimentos que caracterizavam uma relação respeitosa ou de subserviência aos deuses. Então, o negligente é aquele que não seguia aquilo que as observações, as exigências para se manter esta relação. Então, o Cícero ele ligou religio a relegere. Mas vejam que é interessante. Séculos depois, né, depois já com os cristãos atuando, ganhando espaço na vida, né, da relação da tradição, né, judaico-cristã entrando, principalmente no Oriente, na região do Oriente Médio, entrando na Europa, né, na parte ocidental, nós vamos entender que alguns pensadores que quiseram fazer um contraste com as tradições pagãs, que já seriam os novos pensadores cristãos, eles queriam se diferenciar das tradições pagãs que ainda estavam calcadas na forma. E aí, pensadores como Tertuliano, ele viveu cerca de 200 anos depois de Cristo. Pensadores como Lactâncio, que viveu 250 a 300 anos depois de Cristo. E talvez um dos mais famosos, Santo Agostinho, né, que viveu cerca de 400 anos depois de Cristo. Nestes séculos, estes pensadores, por exemplo, para representar esta questão de ruptura com as tradições pagãs, eles reinterpretaram o conceito de religio. E, em vez de associarem religio à observância das práticas, que seria o relegere, eles associaram religio ao religare. Esse religare, que é o que depois a tradição ocidental veio assumindo, e hoje no espiritismo ainda muita gente tenta usar o religare, e a gente já vai ver que não é necessariamente como muita gente diz que é, mas o religare é um contraponto às tradições pagãs em termos da observância das formas, e o religare seria voltado para a essência. Então, rompe-se com a ideia da forma para entrar na ideia de essência e de laço. Especificamente o Lactâncio,
Esses nomes são bonitos, né? Mas ele pelo menos ajuda a gente a gravar, né, as figuras com os conceitos. O Lactâncio, ele, ao combater, né, o que ele chamava de erro, de distorções dos cultos pagãos, ele combatia o paganismo e que priorizava uma forma, ele valorizou o cristianismo como religião verdadeira e a essência do cristianismo, mas na relação já com Deus único, ele ressignificou a palavra, o religio, para o religare, e esse religare seria um laço de piedade pelo qual todos estão ligados a Deus. Lactâncio traz como essência um laço existente entre todos os seres que por piedade estariam ligados a Deus. Deus liga, né? Esse laço nos une a todos. Vejam a ideia de laço que nós estamos tendo, do religare, que o Lactâncio, 200 anos depois de Cristo, ele ressignifica e traz essa ideia de laço que já existe e nos liga a Deus, que por piedade de Deus nos deixa unidos. Essa é a ideia de Lactâncio. Veja, agora a gente vai fazer uma viagem no tempo e partirmos para cá também, porque eu estou olhando o tempo aqui da palestra. Esse laço que o Lactâncio traz é o mesmo laço que Kardec, no discurso que ele fez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, afirmou que o espiritismo seria, em termos de religião. Kardec estudava filosofia, ele tinha plena convicção desses conceitos, ele sabia que o religio, ligado não ao relegere, mas ao religare, e o religare significado como laço, ele colocou isso no seu discurso. Nós somos, sim, uma religião, baseada onde? Nos laços que nos unem com base nas leis da natureza. Esses são os laços que nos unem. Se nós temos um laço que nos une pelo mesmo ideal, pela mesma característica, pela mesma essência, nós estamos nos ligando a Deus, o Criador, no seu sentido máximo, porque Deus, sendo o Criador, e tudo baseado nas leis naturais que Deus criou, nós nos unimos nesse processo. É esse laço que nos caracteriza como religião. O laço, não a forma. O Espiritismo não tem forma. Aqueles que querem dar ideia de forma, eles estão cometendo o mesmo erro que esses pensadores cristãos identificaram nos cultos pagãos. Eles quiseram quebrar, fazer essa ruptura. E as discussões que existem hoje ainda no movimento espírita são as pessoas querendo partir dos significados diferentes para ficarem debatendo. Não é isso, é aquilo. Antes de nós explicarmos ou conversarmos com alguém se o espiritismo é ou não religião, a gente tem que entender o que a outra pessoa entende por religião. Se ela entender que o espiritismo é uma religião, que religião para ela é essa ideia vinculada a culto, vinculada a práticas exteriores, vinculada a relações formalísticas, institucionalizadas, o espiritismo não é isso. O espiritismo não é religião neste sentido. Ele se afasta completamente disso. Não pode ser comparada com a Igreja Católica, por exemplo. São questões diferentes. Mas, entrando na ideia que Kardec traz do religare, mas no sentido de laço, o laço que nos une a Deus, este mesmo laço nos caracteriza em conhecendo a verdade, em conhecendo a realidade que nos cerca, em conhecendo as leis naturais criadas por Deus, nós nos unimos e entendemos a nossa relação, e nós poderíamos chamar, com esta ideia de fraternidade que nos une, que nós seríamos uma religião. É a única forma que nós poderíamos ter para refletir. Não o formalismo, não é o modelo, é o laço que nos une. E aí vem as discussões que as pessoas perguntam, o espiritismo é ou não religião? Depende do conceito de religião que você está usando. Se for o religere, que é a parte formal, que é essa de culto e outras coisas, não é. Se for o religare de laço, este é. Mas agora também a gente vai fazer uma crítica, porque as pessoas falam por aí, de uma maneira muito simplista até, o religare, né, que a ideia de religião seria nos religar a Deus. As pessoas acham que religare seria religar
a Deus. Ora, se nós tivéssemos que nos religar a Deus, nós estaríamos desconectados de Deus. Isso não existe na ideia de laço. Desde o lactâncio que Kardec traz, nós sempre estamos ligados a Deus. E Deus, sendo Pai, nunca nos abandona. Nós nunca deixamos de estar ligados a Deus. Essa ideia de que nós vamos nos ligar de novo a Deus seria que nós estivéssemos soltos ou desconectados, e nós não estamos. Nós estamos muito conectados, nós estamos vinculados ao Pai, nós temos a essência divina em nós. Nós não perdemos esse laço, nós vamos reconhecer a relevância desse laço em nossas vidas. E nesse processo, o Espiritismo se caracteriza como religião. Ele se caracteriza como uma maneira de nós compreendermos estas relações, de nós nos amarmos uns aos outros como irmãos, porque entendemos o mesmo laço, de nós quebrarmos as barreiras preconceituosas que existem, como se o outro fosse diferente. Somos todos iguais perante a mesma família. Isto é a religião que o Espiritismo propõe, e não uma religião igrejista. Aí vem um outro problema que no Espiritismo tem. Não porque seja algo proposital ou de má fé, simplesmente por uma questão cultural em alguns países, no Brasil em particular, que nós tivemos e temos ainda uma forte tradição, os países latinos em particular, uma forte tradição católica. A ideia de forma, de culto, de hierarquia, isso é muito presente na vida de muita gente. E o Espiritismo é relativamente novo, né? Talvez seja a nossa primeira encarnação como espíritas. Imagina os comportamentos, né? O atavismo que nós trazemos de outras reencarnações, de outros condicionamentos que nós tivemos. Tanto é que as pessoas ainda tentam associar a estrutura do movimento espírita a uma ideia hierarquizada, como se tivesse um órgão supremo, e o órgão supremo com as suas ramificações e os seus fiéis e os representantes dessas ramificações, que seriam os elos com o divino. Nós não temos isso. Nós não temos esse tipo de estrutura no Espiritismo. Então, ele não pode ser caracterizado como igreja, como uma estrutura assim. Mas as tradições, principalmente católica, não é nenhuma crítica ao catolicismo, é só uma constatação das tendências que algumas pessoas têm de transportar vieses, de transportar condicionamentos para dentro do Espiritismo, porque estão se adaptando. O Espiritismo é uma proposta libertadora. Nós não precisamos de representantes divinos para nos dizer o que temos ou não que fazer. Nós não precisamos confessar os nossos, entre aspas, não existe isso, os chamados pecados, né, para alguém, para nós nos sentirmos mais livres ou aliviados, né, e termos aí a recompensa disso. Nós superamos isso, nós não precisamos disso. Nós não precisamos acender vela para termos alguma relação com os espíritos, com o nosso anjo da guarda, com os bons amigos. Basta nós pensarmos com sinceridade. Veja que nós superamos tudo isso, mas ainda está arraigado em muita gente esse formalismo. E o problema do formalismo faz com que não é crítica, de novo, má fé, é porque a pessoa está se libertando do processo. Ela tem um pouco mais de, cada um no seu ritmo, de dificuldade de entender que o Espiritismo ele é livre. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Entretanto, essa visão igrejista e as tendências da pessoa que ainda está tateando e adentrando no conhecimento espírita, puxa a pessoa para a subordinação. Isso é comum, hein? Nós identificarmos num processo de pergunta normal, se existiria um órgão supremo do espiritismo no Brasil que seria o responsável para determinar o que as entidades ou centros espíritas poderiam ou não poderiam fazer. Nós não temos. Não existe isso. Nós temos união de pessoas que, com o mesmo propósito e de maneira organizada, porque quando nós nos organizamos, os resultados são melhores, nós podemos pensarmos, nós podemos agir juntos, que nós temos sinergia no processo, mas não uma relação de subordinação específica com alguma entidade ou com pessoas.
Outra situação que nós podemos identificar muito fácil, para aquelas pessoas que deixaram religiões institucionalizadas, só trocou o nome. A pessoa acha que vai para o umbral. Ah, você vai para o umbral. Em vez de falar em outras religiões que, você vai para o inferno, você vai para o purgatório, chegou no espiritismo, não, aqui o vocabulário é outro. Mas o sentido que a pessoa fala é o mesmo, da forma. Então você vai para o umbral, né? Você vai para o umbral pagar os seus pecados, e depois vejam que a pessoa traz o mesmo conceito, o mesmo modelo, ela muda os nomes, né? Então, essa ideia do religere, né, da religião formal, ela ainda faz parte de muita gente que vem de outras culturas, de uma tradição igrejeira, para dizer assim, com subordinação e com dogmas, que não se tira da noite para o dia. A gente compreende, né? Não é da noite para o dia que as pessoas vão se libertar desse processo. Mas cabe, principalmente aos dirigentes espíritas, esclarecer, orientar que não é assim, né? Que nós temos características específicas e nós não nos aproximamos dessas ideias formalizadas que religiões tradicionais possuem. Então, vejam que é claríssimo o que Kardec faz. Ele passou 11 anos negando que o espiritismo fosse religião, simplesmente para não vincular a essas ideias de subordinação, de culto, de dogma. Nós não temos isso. E aí, quando alguém vem falar com esse modelo e só muda o vocabulário, só muda os nomes, ela continua a agir assim, com a ideia de relegere e não de religare. Né? O religare, ele nos liberta. O religare, nós simplesmente somos responsáveis pelo que nós fazemos e estamos unidos. E o Espiritismo nos une a todos, revelando a verdade, revelando a realidade onde nós estamos. E ao tomar contato com essa verdade, com essa realidade, nós reconhecemos no outro alguém igual a nós e nós nos amamos, porque vemos que não tem sentido não nos amar e pelo contrário, é uma necessidade nos amarmos. Então, reafirma-se essa postura fraternal de nós compreendermos do porquê estarmos aqui. Quem compreende o Espiritismo está unido por esse laço, e nós nunca deixamos de estar conectados com Deus, tá bom? Nós nunca deixamos de estar ligados a Deus. Deus é nosso Pai. Deus nunca abandonaria os seus filhos. Então, nós sempre estamos ligados a Deus. Então, se alguém disser assim, o religar significa voltar a estar ligado a Deus. Não, nós sempre estivemos ligados a Deus. O religare é compreender a essência que nos faz irmãos, compreender a essência que nos motiva a nos amar uns aos outros e não ficarmos presos no formalismo, nos modelos que nos foram apresentados. Esse é o caminho que nós temos para compreender a essência, o laço do amor que nos une, baseados nas leis universais, baseados nas leis de amor, nas leis naturais. Então, o Espiritismo, resumidamente, até pelo tempo aqui, o Espiritismo é uma religião no sentido filosófico, de laço, que nos une a todos, nunca de forma de culto, de igreja, instituição. Isso não é religião, tá? Para nós. Isso não é a nossa religião. Isso não faz parte do modelo de libertação que nós espíritas abraçamos ao conhecermos esta realidade que nos cerca. Nós nos diferenciamos completamente das relações formais. Mas, para encerrar, eu vou citar aqui um grande autor espírita brasileiro, já desencarnou, mas que é uma das pessoas que eu particularmente admiro com relação à clareza de suas palavras e na defesa da essência do Espiritismo, que é Herculano Pires. Herculano Pires, quando ele traduziu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e tem lá, o Herculano coloca ali, na sua nota, né, na sua apresentação do livro, ele diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de aplicação moral do Espiritismo. Veja, moral do Espiritismo. E oferece a base e o roteiro da religião espírita. Esse é o Herculano Pires falando, está lá. Quem quiser, basta pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo e veja lá, se for tradução do Herculano, vai ler os comentários dele,
que ele chama o evangelho de manual de aplicação moral do espiritismo, não dogmático, não literal, moral, e oferece a base e o roteiro da religião espírita. Por quê? Porque ao nos desenvolvermos moralmente, nós nos amamos uns aos outros de maneira... nós não ainda conseguimos, mas nós estamos buscando isso. Nós vamos nos amar uns aos outros, buscando fortalecer esses laços e nos caracterizando todos como filhos de Deus, na ideia de religarem. Essa é a ideia de religião, e não o formalismo típico da igreja estruturada, formalizada, cheia de dogmas, paramentos, rituais. Nós não temos isso, nós não precisamos disso. Então, o espiritismo não é uma religião neste sentido. Tá? Então, essa é a proposta que nós tínhamos para fazer refletir. Eu estou agora, viu, Adriana, já passei um pouquinho do tempo, mas deu 50 minutos, mas a ideia é simplesmente trazer uma reflexão da origem da palavra religião, que se vincula ao religio, e o religio se vincula ao religere e ao religare. Nós estamos no religare, não ao religere, que é formal, e mesmo o religare tem que entender o sentido, não como muitos por aí dizem, nós não estamos nos religando a Deus, não é isso. Nós estamos valorizando e vivenciando a essência do amor que nos une uns aos outros. Essa é a religião espírita, e não a religião tradicional. Muita paz a todos. Eu deixo agora esse espaço para os colegas se manifestarem aí, dentro do possível. Eu não sei agora a sequência, tá? Passo a palavra para a Adriana, e desde já agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Paulo e Adriana, uma grande satisfação. Marco, muito obrigada, foi, assim, excelente, uma aula, e, assim, você tocou em pontos muito importantes, né, quando você coloca do entendimento que aqui, nos países latinos, em especial o Brasil, com essa tradição católica, quando chegou o espiritismo para cá, como ele foi implantado e como o povo brasileiro enxerga o espiritismo no sentido de uma religião, né? Mas é importante trazer esse conceito que vem com Kardec, né? Que você bem colocou, de 57 a 68, ele veio trabalhando nesse sentido, e é interessante a gente observar realmente isso, compreender nesse sentido, porque às vezes... É outro ponto que você falou, né? O espírita fala muito do umbral e fala mesmo. Então, são questões que são importantes para a gente refletir e colocar no devido contexto, né? Reconduzir aí a maneira mais fiel à doutrina de se entender, né? O que é a doutrina. E muitas vezes as pessoas entendem como, assim, uma forma, uma questão formal, porque, nós vamos à casa espírita, nós chegamos lá, tem a palestra, tem o passe, então, mas isso não é uma forma não é uma questão de culto, não é uma questão formal, né? Então, existem essas questões trazidas que são importantes, né, da gente... falar a respeito, porque, como você bem disse, não existe um órgão que determina. Cada casa espírita tem a sua autonomia, tem os vínculos com as organizações, como aqui, por exemplo, a USE, no estado de São Paulo, que tem uma série de orientações, de cursos, de trocas, mas nada é imposto, né? E não existe uma padronização nesse sentido. Então, isso é muito importante da gente pensar a respeito e entender, né? Então, foi excelente Obrigado. Mesmo. Se você me permitir, Adriana, só um comentário rápido. Fica à vontade. Na sua fala, você me fez lembrar de um outro aspecto. Nós temos que separar espiritismo dos espíritas, né? Começa por aí, né? Então, uma coisa é o espiritismo, a outra são os espíritas, e aí a gente tem uma diversidade de entendimentos. Tem pessoas que entendem mais, tem pessoas que entendem mais ou menos, e pessoas que acham que entendem, mas muitas vezes
estão até fazendo o oposto. O que nós temos de interessante nessa sua fala, de frequentar uma casa espírita, no sentido de criar um hábito, de fazer com que exista um procedimento, quase que um condicionamento de presença, a pandemia nos fez ver diferentes aspectos nesse sentido, né? Primeiro, o templo está em nós mesmos, né? O templo está em nós. Nós é que temos que construir esse templo com respeito, com amor, com dignidade. O templo está aqui dentro. A casa espírita, e aí eu vou citar o Herculano Pires de novo, porque eu gosto bastante dele, e recomendo aí para todos que queiram. Ele tem um livro chamado O Centro Espírita, né? Que deveria ser livro de cabeceira aí para todo dirigente espírita. E ele diz que a importância do centro espírita é tão grande que se as pessoas soubessem o que representa o centro espírita, ele se tornaria um dos maiores elementos de ensinamento, de transformação, né, cultural da humanidade. Mas as pessoas, pelos hábitos culturais advindos de outras filosofias, outras crenças, e com a estrutura igrejeira, que muitas vezes está arraigada em muita gente, por questões culturais, transformaram o centro espírita nisso que você, às vezes, comentou, de se estimular um processo quase que ritualístico, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem gente que vai ao passe, se não tomar água depois do passe, meu Deus, né? O que vai acontecer comigo? Né? Não vai funcionar. Nós temos que nos libertar dessas situações. E aí, conversando com colegas de outros países, né, com centros espíritas de outros países, quando é o brasileiro que vai para fora, ele tenta reproduzir a mesma estrutura que nós temos aqui. E não dá muito certo em culturas diferentes, porque essa cultura que deu certo aqui, ela é típica do Brasil, né? Os interesses e as preocupações de outras culturas, o centro espírita teria um papel fundamental desde que dialogasse com as pessoas dentro da cultura onde está instalado. A ideia igrejeira que muitas pessoas tentam implantar ou assumem isso no Brasil não funciona em outros lugares do mundo. E por quê? Simplesmente porque em outras culturas não se tem esse hábito, né, essas tradições que nós temos aqui. Então a gente já começa a ver algumas diferenças dos espíritas, não do espiritismo, dos espíritos. O espiritismo é o mesmo em qualquer lugar do mundo, é a compreensão dos seus princípios e a aplicação dos seus princípios que vai nos diferenciar. Muito, muito bom. Obrigada por essa colocação que eu acho muito importante para as nossas reflexões. E você bem colocou, né? A pandemia nos fez rever uma série de coisas, né? E eu acho que daqui para frente a gente tem que sempre voltar nessas questões e nesse assunto para a gente conseguir compreender melhor e trazer mesmo a essência da doutrina espírita para nós, para a nossa vida, para o nosso círculo, né, para o nosso entorno. Então, isso é muito oportuno. Paulo, você queria falar? Parabenizar o Marcos, né, pela exposição, pelas reflexões, que com certeza servirão de base a todos nós, né, para que possamos responder às pessoas que nos questionam com maior clareza, como você colocou aí. E realmente é uma luta que a gente tem que estar sempre atento, manter a doutrina, né? A doutrina espírita, sem colocar essas coisas de outras religiões, que as pessoas vêm, vão às vezes se oferecem para trabalhar depois de um certo tempo na casa e querem trazer e colocar, né? E seria fácil, né, aceitar tudo isso para ser agradável, mas estaríamos saindo da doutrina. Então, nós temos que com educação, como Kardec sempre foi, polido, né, colocando e explicando às pessoas que a doutrina é diferente disso, que ela tem esse laço, que é para criarmos esse laço entre todos nós, né? E esse laço, evidentemente, claro, sempre com o Pai, né, que é o Criador de tudo.
Mas foi excelente, como eu já sabia que seria, né? Foi excelente mesmo. E tenho certeza de que todas as pessoas que ouviram tiveram condições claras de entenderem essa colocação. Muito obrigado. Obrigado e a nossa gratidão a você, viu, Marco, pela sua... Eu que agradeço, Paulo e sua Adriano. disponibilidade, né? Obrigado. Muito obrigada, viu, Marco? Meu telefone está anotado, viu, Marco? Para os próximos convites. Tá bom. E fica o convite, ó, o Marco falou do livro que é o Espiritismo, que fala justamente dessa questão que Kardec aborda, com os diálogos com o cético, o crítico e o padre, e nós estamos com o estudo online do que é o Espiritismo. Olha que bom, parabéns, parabéns. Estamos com esse estudo, nós passamos já pelo diálogo do crítico, estamos trabalhando no diálogo com o cético, e está sendo um estudo muito rico, está sendo muito bom, então fica o convite para quem quiser participar também, todas as quintas-feiras. Excelente. Quando chegar no diálogo com o padre, vai naqueles textos que eu comentei do Abaixo, vocês vão gostar. Com certeza, já está anotadíssimo para as nossas referências. Então tá bom. Marco, muito obrigada, uma boa noite para você, uma boa noite a todos. A nossa gratidão ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo e aprendendo. Que Deus o ilumine e o abençoe, e abençoe a todos nós. Tenhamos uma semana de muita paz, com muito amor no coração. E até a próxima quarta-feira com a palestra com o Paulo. Uma boa noite a todos. Boa noite, Marco. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado.